Seja bem-vindo ao canal Sala dos Professores. Hoje nós teremos uma convidada muito especial. Ela vai assinar uma série aqui no canal intitulada Aprendizagem na Berlinda. Nesse primeiro vídeo, o tema será o processo da aprendizagem. Aproveitem! Com vocês, a professora Isabel Parolin. Aqui no canal do professor, eu estou assinando a Aprendizagem na Berlinda, porque nós vivemos numa sociedade que fala muito de aprendizagem. Porém, percebe-se que a circulação de informação é baixa, é pequena. Quais são os equívocos, o que se pensa, enfim. Isso é que eu vou tratar nos diferentes posts que serão colocados aqui nesse canal. Hoje, eu vou focar na aprendizagem. E vou trazer uma coisa que as pessoas sabem disso na teoria, mas têm tido dificuldade em viver isso. Percebe-se viver a questão de que a aprendizagem é um processo. O que significa isso, aprendizagem é um processo? É um processo que precisa ser vivido pela pessoa que aprende. O mediador, o educador, a mãe, o pai, os familiares, os professores, os educadores de um modo geral, são mediadores dessa aprendizagem. Mas quem aprende é a criança, é o aluno, é a pessoa, que ela é quem vai aprender. Por isso que hoje nós chamamos essa pessoa de o aprendiz, é ele quem aprende. Por que eu disse que percebe-se alguma dificuldade na vivência disso, não no entendimento teórico de que é um processo? Por exemplo, não raro você vai ver uma mãe lendo com o filho, porque ele vai ter uma avaliação sobre o livro e ele não leu. Ou a mãe lê e faz um resumo para ele. Ou não raro vocês verão uma professora promovendo episódios de macetes da aprendizagem, ou formas dessa criança decorar alguma coisa tal. A aprendizagem não é isso. A aprendizagem é um processo que precisa ser vivido por cada um. E ele vai ter que subjetivar, ele vai ter que ir entendendo essas sequências. E uma coisa bastante interessante, importante, que a academia nos diz, mas que também, depois que eu disser, algumas pessoas vão dizer, ela diz isso porque não conhece fulano. Todo mundo aprende. Todos são capazes de aprender. Inclusive, professora, aquele aluno que você lembrou agora, aquele também aprende. O que acontece é que cada pessoa tem uma forma de aprender, uma maneira de aprender, um estilo de aprendizagem. E nós que queremos que determinada pessoa aprenda, nós que nos intitulamos mediadores, que estamos com a intenção de que essa pessoa aprenda, precisamos entender o tipo de mediação que ela precisa. Então, se alguém não aprendeu comigo, por algum motivo ele não aprendeu, eu preciso descobrir de que forma ele aprende. Porque a nossa tendência qual é? É dizer assim, ele não aprende. E aí nós vamos tomar atitudes, mas na sua maioria, e a maioria das pessoas tem uma tendência a acusar a pessoa de não aprender. Então a gente diz assim, essa pessoa não aprende, ela precisa de um psicólogo, de um neurologista, de uma psicopedagoga, enfim. Eu vivo muito isso no meu consultório. Eu recebo muitas crianças que vão lá com o rótulo de crianças que não aprendem, mas que na verdade são crianças que não foram abordadas na sua forma, numa forma adequada delas aprenderem. Por quê? Porque a pessoa aprende entre seus educadores, entre uma mediação e outra. Ela aprende na sociedade, vivendo e convivendo e tendo alguém que lhes mostre uma forma de olhar aquilo, uma forma de pensar, e promovendo, eu diria até que não é bem uma forma, promovendo episódios em que a criança possa pensar sobre aquilo e expressar sua forma de pensar. Ou seja, aprende-se quando se tem a oportunidade de pensar sobre aquilo. O grande equívoco que se comete na sociedade hoje é que
as pessoas, elas têm uma tendência a promover episódios de facilitação. Já disse isso, né? Então, assim, como é que essa pessoa vai aprender? Se ela não pensa sobre aquilo. Então, eu apresento para ela uma outra forma de pensar e ela acha bacana, acha legal, porém, ela não consegue desenvolver a sua forma de pensar, a sua forma de entender aquilo. Por isso que agora eu vou finalizar apresentando para vocês o conceito do que seja aprendizagem. Então, a aprendizagem é um processo amplo e ele sempre promove desenvolvimento. Então, a aprendizagem é desenvolver-se. É um processo que envolve o sujeito como um todo. O sujeito objetivo e subjetivo, o sujeito que pensa, que age, interage. A história desse sujeito está presente nesse momento, assim como os desejos e as expectativas que ele tem em relação ao mundo. Ou seja, o contexto em que ele está inserido vai direcionar e será bastante importante na possibilidade dessa criança aprender ou não. Ou seja, é um processo de conhecer, e o processo de conhecer tem que caber hipóteses, erros, situações diferentes que farão com que essa criança levante sua forma de pensar, levante para um adulto, para um mediador, a sua forma de pensar, e que esse mediador possa daí sim ir trazendo as correções que acha necessária, as reflexões que ele considere adequado. Então, eu comecei dizendo que a aprendizagem é desenvolver-se, e vou terminar dizendo para vocês que a aprendizagem só acontece se houver envolvimento. Envolvimento de quem aprende, de quem tem a intenção de aprender, que é o sujeito aprendiz. E envolvimento de quem ensina e de quem tem a intenção de ensinar, ou seja, o ensinante.